O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Introdução. Nascimento e vida escondida de Maria e de Jesus. Ó minha mulher, em que tu, santa, queres ter-lhe desagradado? Escuta, vamos ainda uma vez no templo, por este motivo, não só pelos tabernáculos. Façamos uma longa oração. Talvez te aconteça como a Sara, ou como Ana de Elcana. Muitos esperaram e se acreditaram reprovadas por serem estéreis. Ao invés disso, nos céus do céu de Deus, amadurecia um filho santo para elas. Sorri, minha esposa, o teu pranto me dói, mais do que não ter prole. Levaremos Alfeu conosco e o faremos orar. Ele, que é inocente, Deus ouvirá a sua e a nossa oração, nos atendendo então. Sim, façamos um voto ao Senhor, será seu o recém-nascido, contanto que nos conceda, ouvi-lo ouvi-lo chamar-te de mãe. E a Alfeu, espectador admirado e inocente, eu te chamo assim. Sim, querida alegria, mas tu tens a tua mamãe e eu não tenho nenhuma criança. E a visão termina assim. Entendo que iniciou o ciclo do nascimento de Maria e estou muito contente porque eu desejava muito. Penso que também o Senhor ficará contente. Antes que eu começasse a escrever, ouvi a mãe dizer: Filha, escreve então sobre mim. Todo o teu desgosto será consolado. Enquanto dizia isto, me pousava a mão sobre a cabeça em uma suave carícia. Depois veio a visão. Mas a princípio, ou seja, enquanto não ouvia chamar a senhora de 50 anos por nome, não havia compreendido estar diante da mãe e por isso da graça do seu nascimento. A festa dos tabernáculos. Joaquim e Ana possuíam a sabedoria. 23 de agosto de 1944. Antes de continuar, faço aqui uma observação. A casa não me parece já bem conhecida de Nazaré. Ao menos o ambiente é muito diferente. Também o pomar é mais vasto e, além disso, pode-se ver os campos. Não muitos, mas enfim alguns. Depois, quando Maria casou-se, havia só o horto, vasto, mas limitado ao horto. E este quarto que vi, nunca vi em outras visões. Não sei se devo pensar que, por motivos pecuniários, os pais de Maria se desfizeram de grande parte de seus pertences, ou se Maria, saindo do templo, passou para uma outra casa, talvez presenteada por José. Não me lembro se nas visões e lições passadas tive qualquer indício seguro de que a casa de Nazaré fosse a casa nativa. A minha cabeça está muito cansada e depois, sobretudo, por causa dos ditados, eu me esqueço logo das palavras. Mesmo se os comandos me permanecessem gravados na mente e a luz que me permanece na alma, mas os pormenores se desvanecem imediatamente. Se depois de uma hora tivesse que repetir aquilo que ouvi, com exceção de uma ou duas frases principais, não saberia mais nada. Enquanto que as visões ficam vivas na mente, porque tive que observá-las por mim mesma. Recebo os ditados, as visões, ao invés devo perceber, por isto elas ficam vivas no pensamento pelo esforço em observar as suas fases. Esperava que houvesse um ditado sobre a visão de ontem, e em vez disso nada. Começo a ver e escrevo. Fora dos muros de Jerusalém, sobre as colinas e entre as oliveiras, há uma grande multidão. Parece uma enorme feira, mas não existem bancas e barracões. Não há o roseiro de charlatães e vendedores, nem jogos. Há ali muitas tendas de lã, ásperas, certamente impermeáveis, estendidas sobre estacas cravadas no chão. Ligadas às estacas há ramos verdes que ornam e refrescam. Outras tendas, ao invés, são de ramos fincados ao chão e, sendo ligadas assim, são como pequenas galerias verdes. Debaixo de cada uma, há pessoas de toda a idade e condição e um falar tranquilo e concentrado, interrompido apenas por um grito de criança.
Desce a noite e as luzes de cadeinhas a óleo já brilham intensamente aqui e ali, pelo acampamento estranho. Ao redor das luzes, algumas famílias consomem a ceia. As mães estão sentadas no chão com os menores no colo, onde alguns cansados adormecem ainda com um pedaço de pão nos dedinhos róseos, tombando a cabecinha sobre o seio materno como pintinhos sob a galinha. As mães terminam de comer como podem com uma das mãos, enquanto a outra segura o filhinho junto ao coração. Outras famílias, ao contrário, já estão jantando ainda e conversam na semi-escuridão do crepúsculo, esperando que a refeição fique pronta. Alguns fogos são acesos aqui e ali, e ao seu redor as mulheres afadigam-se. Alguma cantiga de ninar muito lenta, diria quase lamentosa, embala uma criança que custa adormecer. No alto, um bonito céu sereno torna-se sempre mais azul profundo até parecer um enorme velário de veludo macio, de um azul escuro, sobre ele lentamente invisíveis artífices e decoradores diligentemente fixam joias e lamparinas, as quais, isoladas, como em bizarras linhas geométricas, deixam sobressair a ursa maior e a menor com a sua forma de carro com a estaca apoiada no chão. Depois que os bois forem destacados do jugo, a estrela polar ri com todo o seu esplendor. Percebo que é outubro, porque uma voz grave de homem o diz: é bonito este outubro como poucos o foram. Eis Ana, que vem de um fogaréu com algumas coisas entre as mãos estendidas sobre um grande pão bem branco que serve também de bandeja. Preso às suas saias está Orfeu, que tagarela com sua vozinha. Joaquim está na soleira de sua pequena cabana de ramos, falando com um homem de uns 30 anos. Orfeu de longe o saúda com um gritinho dizendo papai. Quando Joaquim avista Ana, que se aproxima, apressa-se em acender a candeiazinha. Ana passa com seu porte majestoso entre as fileiras das cabanas, real, mesmo se humilde. Ana não é soberba com ninguém. Levanta um menino de uma pobre mulher que caiu exatamente aos seus pés ao tropeçar na sua corrida travessa, visto que havia sujado o rostinho de terra limpa, consolando-o porque chora, e o devolve à mãe, que chega correndo e se desculpa. Ana responde: oh, não é nada. Estou contente que não tenha se machucado. É um bonito menino. Quantos anos ele tem? 3 anos. É o penúltimo e logo terei um outro. Tenho 6 meninos. Agora queria uma menina. Para uma mãe é importante uma menina. O Altíssimo muito te consolou, ó mulher. Ana suspira. E a outra: sim, sou pobre, mas os filhos são a nossa alegria e os maiorzinhos já ajudam no trabalho. E tu, senhora, tudo indica que Ana seja de condição mais elevada, pois a outra anotou: quantas crianças tens? Nenhuma. Nenhuma? Esta não é tua? Não, é de uma vizinha muito boa. Ele é o meu conforto. Morreram? Oh, não, nunca os tive. Oh, a pobre mulher a olha com piedade. Ana se despede com um grande suspiro e vai à sua cabana. Eu te fiz esperar, Joaquim. Uma pobre mulher entreteve-me, mãe de 6 filhos, imagine, e terá outro. Joaquim suspira. O pai de Orfeu chama o seu filho, mas este lhe responde: eu fico com a Ana, estou ajudando-a, todos riem. Deixa-o, ele não me dá aborrecimento. Ainda não está obrigado a observar a lei. Estando aqui ou ali, ele não passa de um passarinho comelão, diz Ana, que senta-se com o menino no colo, ao qual dá pão com peixe assado. Vejo que antes de dar o peixe parece estar lhe tirando os espinhos. Depois serve ao marido e ela come por último. A noite está sempre mais cheia de estrelas e as luzes sempre mais numerosas no campo. Depois, lentamente, muitos candeeiros se apagam. São daqueles que jantaram antes e que agora se põem a dormir. Também o murmúrio diminui devagar. Vozes de meninos não se ouvem mais. Só alguma criança de peito faz ouvir a sua vozinha de cordeirinho buscando o leite da mamãe. A noite sopra o hálito sobre as pessoas, apagando desgostos e lembranças.
esperanças e rancores. Aliás, talvez Joaquim e Ana sobrevivam tranquilizados, seja no sono que no sonho. Ana o diz ao marido, enquanto embala Alfeu, que começa a dormir em seus braços. Esta noite sonhei que no próximo ano eu virei à cidade santa para 2 festas, ao invés de uma, e uma será a dádiva da minha criança no templo. Ó Joaquim, espera, Ana. Não ouviste outra coisa? O Senhor não te segredou nada em teu coração? Nada, somente em sonho. Amanhã é o último dia de oração. Todas as ofertas já foram feitas, mas as renovaremos ainda amanhã solenemente. Convenceremos Deus por nosso amor fiel. Eu penso sempre que te acontecerá o mesmo com que Ana de Elcana. Queira Deus, e que houvesse logo alguém que me dissesse, vai em paz, o Deus de Israel te concedeu a graça que pediste. Se a graça vier, o teu menino dir-te-á mexendo pela primeira vez no teu ventre, e será voz de inocente, por isto voz de Deus. Agora o campo cala-se no escuro, Ana também devolve ao Alfeu a cabana contígua e o põe sozinho sobre a enxerga de feno próximo aos irmãozinhos que já dormem. E depois deita-se ao lado de Joaquim, e também a sua lamparina se apaga. Uma das últimas entrelinhas da terra ficam mais bonitas, as estrelas do firmamento, e a velar sobre todos os que dormem. Jesus diz: os justos são sempre sábios, porque, sendo amigos de Deus, vivem em sua companhia e são instruídos por Ele, que é a infinita sabedoria. Os meus avós eram justos e por isso tinham a sabedoria, podiam dizer com verdade, quando diz o livro, cantando os louvores da sabedoria no livro. Eu a amei e procurei desde a juventude e procurei torná-la minha esposa. Ana de Arão era a mulher forte, de quem fala o nosso avô. E Joaquim, da estirpe do rei Davi, não tinha procurado tanto a formosura ou riqueza, quanto a virtude. Ana possuía uma grande virtude. Todas as virtudes reunidas num maço perfumado de flores, para tornar-se uma única lindíssima coisa. A virtude. Uma virtude real, digna de estar perante o trono de Deus. Joaquim tinha, portanto, desposado 2 vezes a sabedoria, amando-a mais que qualquer outra mulher. A sabedoria de Deus encerrada no coração de uma mulher justa. Ana de Arão não procurava outra coisa senão unir a sua vida à de um homem reto, certa de que na retidão está a alegria das famílias. Sendo a insígnia mulher forte, não lhe faltava nada a não ser a coroa dos filhos, glória de mulher casada, justificação do casamento, do qual fala Salomão. A sua felicidade não lhe faltava senão os filhos, flores da árvore que se une à árvorezinha vizinha, obtendo assim a abundância de novos frutos, na qual 2 bondades se fundem em uma, pois também do lado do esposo nunca lhe viera nenhuma desilusão. Ela agora a caminho da velhice, há decênios mulher de Joaquim, era sempre para ele a esposa da sua juventude, a sua alegria, a serva tão querida, a graciosa gazela, cujas carícias tinham sempre o fresco encanto da primeira noite de núpcias, e fascinavam docemente o seu amor, mantendo-o fresco como uma flor de que orvalho umedece e ardente como fogo constantemente alimentado. Por isso, em suas aflições por não terem filhos, um dizia ao outro palavras de consolo, em pensamento e em cuidados. Quando chegou a hora, a sabedoria eterna, depois de tê-los instruído na vida, os iluminou com os sonhos da noite, alvorada do poema da glória que devia provir deles, Maria Santíssima, a minha mãe. Se na humildade não pensaram nisto, seus corações, porém, tremeram de esperança ao primeiro sinal evidente da promessa de Deus. Nas palavras de Joaquim já havia certeza. Espera, espera, convenceremos Deus com o nosso amor fiel. Sonhavam com um filho, tiveram a mãe de Deus. As palavras do livro da sabedoria parecem escritas para eles. Para ela alcançarei glória perante o povo, por ela alcançarei imortalidade e deixarei memória eterna àqueles que depois de mim virão.
Mas para conseguir tudo isto, tiveram de fazer-se discípulos de uma virtude veraz e duradoura, imune a qualquer acontecimento, virtude de fé, virtude de caridade, virtude de esperança, virtude de castidade. A castidade dos esposos, eles a possuíram, porque não é preciso ser virgem para ser casto. E os leitos conjugais castos têm a proteção dos anjos, recebendo filhos bons, que fazem da virtude dos pais a norma de suas vidas. Mas agora onde estão estes filhos? Hoje não se quer mais filhos e não se quer tampouco a castidade. Por isso eu digo que o amor e o leito conjugal estão profanados.